Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes, do canal Graça em Espírito, passando aqui hoje para deixar uma mensagem no canal. Quero aqui agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal. Um abraço a todos, muito obrigado por ter inscrito. Nosso Deus possa lhe contribuir na sua vida, muita saúde, muita paz, muito amor e muita felicidade para você. E você que não se inscreveu ainda, eu convido você a se inscrever, assistir os vídeos do início ao fim, para você entender o sentido da mensagem. Gostando, deixa o seu like e ativa o sininho na posição todas para crescimento do canal, meus queridos. Hoje eu quero falar de Abrão, da nação de Israel, como surgiu nessa nação e por que tudo que foi escrito, que é escrito na Bíblia, no Velho Pacto, mais foram para eles, o porquê disso. Mas eu quero começar aqui em Gênesis capítulo 12, o capítulo 12 aqui, versículo 1, 2 e 3. Vai falar um pouquinho de Abrão. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu hei de te mostrar. Então Deus já fala com ele para sair da parentela, da terra, da casa do pai, e ir para uma terra que Deus vai mostrar. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Então aqui Deus já promete fazer dele uma grande nação e uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui Deus chama ele, Abrão, lá no meio dos caldeus, da parentela dele, e Deus dá uma promessa a ele que ele para uma terra, que Deus vai fazer dele uma grande nação. E Abrão, na época, ele escuta isso, e ele obedece, porque a mulher dele, a esposa dele, era estéril, eles não iam ter filho. Mas se Deus fala que vai fazer dele uma grande nação, ele obedece, e aí ele vai. E dele surgiu, muito tempo depois, aí veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio os 12 filhos que se tornaram as 12 tribos de Israel. Mas lembrando aqui que os 12 filhos de Jacó, quem herdou a terra prometida, não foram os 12, e sim a descendência deles. Porque os 12 moravam em Canaã, voltaram foi para o Egito. Depois do Egito se tornou escravo, que tem a história de José, foi vendido como escravo e tudo. Depois que se tornaram escravo, Deus, depois de 400 anos, Deus levanta Moisés. Tem a história de Moisés também, que foi criado pela filha de Faraó. E depois de 40 anos daquela história toda, Deus aparece a Moisés, e Deus dá as coordenadas para Moisés resgatar essa nação. Então a descendência deles que herdaram a terra prometida, que antes era Canaã, Deus muda o nome de Jacó para Israel, e ali deu nome ao país de Israel até o dia de hoje. Vamos ler aqui em Deuteronômio 7, versículos 6 e 7. Aqui já está falando da descendência desses homens que eu citei aí. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu. Eles foram escolhidos por Deus, a fim de que lhe sereis o seu próprio povo, acima de todos os povos que habitam, que há sobre a terra. Então, olha para ver, será um povo escolhido, um povo de Deus, acima de todos os habitantes da terra, de todos os povos que habitam na terra. Então já era um povo ali escolhido, separado. Essa nação, ela tinha que ser obediente a Deus. Mas Deus diz a Abraão que esse povo ia ser peregrino em outra terra. E aqui eles estão no Egito já
sendo escravos. Aqui Deus já está usando o plano deles, né, dele, para resgatar essa nação. Por que eu estou lendo isso? É para você entender que tudo que foi escrito no Velho Pacto e na Nova Aliança, na época de Jesus, que faz parte do Velho Pacto, era para essa nação. Tudo era para Israel. Vamos estudar para nós entender. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que todos os outros povos, pois eras menor em número do que qualquer povo. Então era menor em número, ou seja, era um casal. Quando Deus escolheu, era um casal, era Abraão e Sara. Saraí, né? Depois mudado o nome para Sara. Deuteronômio 30, versículos 6 e 7. Também o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, a fim de que ames ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. Né? Tá vendo? Deus circuncidará o coração deles, né? Desse que Deus está resgatando ali, já as descendências de Jacó, que era o nome de Israel. Então circuncidará o coração deles e da descendência deles, em todos hebreus, judeus. Então Deus já sabia e sabe quem eles eram e sabe até hoje quem eles são. E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos, sobre aquele que te tiverem odiado e perseguido, entendeu? Quando se trata das outras nações da terra, se trata como adversário do povo de Israel, né? Daqueles judeus ali. Na época eles eram hebreus. Né? Toda a nação, quando Deus fala, Deus já põe como adversário deles, porque eles eram o povo escolhido. Aqui Deus já faz o pacto com eles. Né? Êxodo 24, 7 e 8. Também tomou o livro do pacto e o leu perante o povo, e o povo disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Está vendo aqui no pacto, eles já prometendo fazer o que Deus falar e obedecer, porque eles tinham que obedecer. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do pacto que o Senhor tem feito convosco, no tocante a todas as coisas, né? A lei, os ensinamentos. Esse sangue desse pacto que Deus fez com ele, esse sangue ia ser derramado mais na frente pelo Cordeiro de Deus, para que tirasse o pecado deles, porque essas leis aqui, eles começaram a transgredir essas leis. Eles não obedeciam às leis. Todas essas coisas que Deus ensina para Moisés aqui, eles não obedeciam. E tudo que Deus falava era: ouve Israel, era para Israel, e não para o mundo, e não para os restos das nações do mundo. Já tinha habitante na terra, entende? Mas aqui eu li, você viu, e você pode ver na sua Bíblia que não está diferente. Quando a gente fala de outras nações na terra, trata-se como adversário do povo de Israel, entende? Não está falando adversário inimigo, demônio, Lucifer, não. Está falando de nações, de pessoas. Aqui Jetro, né, em Êxodo 18, versículo 1, até Jetro, sogro de Moisés, viu, né, foi testemunha disso. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouvindo todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel e seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. Até Jetro, que era lá de Midian, sogro de Moisés, viu o que Deus falou para eles, o que Deus fez com Moisés, o que Deus tinha falado para eles. Percebe, né, que tudo o que Deus tinha falado, feito, escrito, né, a Torá, né, que se tornou a Torá, que era as leis, né, era para a nação de Israel e não para as demais nações da terra. Deuteronômio
20, versículo 2 e 3, está escrito assim: quando estiveres para entrar na peleja, o sacerdote se chegará e falará ao povo, e lhes dirá: ouve, ó Israel, está vendo? Ouve, ó Israel, não ouve Brasil, ouve Israel, exclusivo para eles. Vós estáis hoje para entrar na peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Então, aqui, quando Deus fala para enfrentar o inimigo, não é o diabo, outras nações, outras pessoas, né, que ali eles iam enfrentar para herdar a terra prometida, que é hoje Israel, que na época era Canaã, né? E ali Deus começa a falar para Moisés, Moisés começa a falar para Israel, não para o mundo, não para o Brasil, não para a Itália, não para a Coreia, não para a África, mas sim para a nação de Israel, exclusivamente para eles. Êxodo 19, capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Está vendo? Povo escolhido, povo selecionado, né? É um povo que tem contato direto com Deus, dentre as nações da terra. E vós sereis para mim reino, sacerdote, nação santa, são estas as palavras que farás aos filhos de Israel, não os filhos de toda a terra. Agora os planos de Deus para eles, né, que eles governam, reinam, herdam a terra, e ali eles se como nação, cuidando, zelando, né, e reinando a terra como reis, né, e governadores, a vida normal de um país, porque Canaã não era país até aí. Depois que eles herdam ali a terra, que começa a reinar e a governar, aí se torna país. E tudo que era escrito era para essa nação e não para as demais nações. Por que que no sistema religioso, eles trazem essas leis de Israel, que nem mesmo os judeus, nem mesmo os hebreus ali, nem mesmo eles seguiam à risca as leis. Eles transgrediam. Lembra que João Batista veio pregando a chegada do reino no deserto da Judéia, e aquilo que arrependia da sua transgressão de lei. Esses que se arrependiam, eles batizavam, né? Ali era um símbolo, né? Eles batizavam, né? Matando a velha criatura, sepultando e saindo da água a nova criatura, sendo a mesma pessoa, mas lavado, né? Simbolizando o sangue do Cordeiro, né? Lavado no sangue do Cordeiro que ia vir depois para livrar eles, resgatar eles, como diziam os profetas, né? Aqui nós vamos ver Mateus, quando fala de uma outra nação. Veja bem, tinha uma mulher cananeia, ela precisava de um milagre e procurou Jesus. Mateus 15, versículo 20. Pode ler do 20, pode ler do 1, eu vou ler só o 24 e o 25, mas pode ler do 1 para você entender. Quando ela chega em Jesus e pede para Jesus socorrer ela, que a filha dela está endemoniada, veja o que Jesus responde para ela. Respondeu-lhe ele quem? Jesus: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Olha aí, eu vim para uma nação. Esse aqui foi Jesus de Nazaré que falou com ela. Eu vim para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu vim exclusivo para Israel e não para as demais nações. Porque esse aqui que estava falando era Jesus de Nazaré. Era Jesus que veio como cordeiro, né? E aqui então, no 25, então veio ela e adorou e disse: Senhor, socorre-me. Sabemos que mais na frente, Jesus de Nazaré curou ela, porque Jesus disse a ela que não podia tirar o pão da boca dos filhos, no caso aí que eram os filhos de Israel, e dar aos cachorrinhos. E ali ela se redimiu ali, e Jesus cura, né, o filho dela. Mas hoje o que acontece? O que acontece é isso.
Eles levam literal tudo, simbologia, eles misturam e fazem uma confusão ali, e as igrejas, muita carne ativada. Veja aqui em Apocalipse 7, figura de linguagem. Apocalipse 7, versículo 1, João, né, na revelação, João falando: depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra as árvores, nem contra esse símbolo de figura de linguagem, né? A terra não é quadrada, é redonda, não tem 4 anjos segurando as guerras, sabendo de guerra para não atingir as nações, o povo da época. É figura de linguagem, né? Figura de linguagem. Em Marcos 12, versículo 28 e 29, aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir e percebendo-lhes que havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro e de todos os mandamentos? Perguntando Jesus de Nazaré, o escriba lá, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Veja o que Jesus respondeu para ele. Jesus não disse assim, né, ouve Brasil, ouve Itália, não, ele diz assim, ó, respondeu Jesus, o primeiro é, aqui agora ele fala, ouve Israel, então ele estava falando para uma nação. O Senhor é Deus, que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, então não tem outro Deus. E ali, Jesus já fala para ele, né, ensina ele ali, através desta palavra, mas dá a intenção que Jesus fala de voz alta, ouve Israel, entende? Nós, como ficamos? Por que nós alcançamos a graça, favor imerecido? Por que nós entendemos que reinamos em vida com Cristo? Porque quando Jesus morre naquela cruz, ali, Jesus, o véu do tempo rasga, quando ele dá aquele suspiro, o véu do tempo rasga de alto a baixo, abriu passagem para as demais nações. Depois, ele levanta o apóstolo Paulo, antes como Saulo, ele levanta ele como pregador dos gentios. E aqui Paulo frisa, ele faz questão de falar a respeito disso. Por que nós, hoje que vivemos na graça, entendemos que o único evangelho que tem de ser pregado, ensinado e vivido por as demais nações que não é nação de Israel, é as cartas de Paulo, é porque nós fomos co-herdeiro, né? Através, eu vou ler aqui em Efésios 3, do versículo 1 até o 6, para você entender, para não ficar só nas minhas palavras e no que eu estou falando, e você vê na sua Bíblia, lê, pesquisa, que você vai entender essa mensagem, né? Porque quem já está na graça sabe o que eu estou falando, mas quem não está na graça fica com dúvida. É normal, né? Eu também tive dúvida. Então, depois que eu descobri a verdade, através da palavra de Deus, estudando a mesma Bíblia que está lá no sistema, que eles usam a lei misturada com graça, mais da lei, menos da graça, vira uma confusão e ninguém entende. E aí acontece o que acontece, gente querendo discutir, uns querendo brigar, dizendo que está certo o sistema, e nós da graça, né? Nós vivemos, reinamos com Cristo, porque o reino é chegado nessa terra, o reino não foi tirado. Cristo morreu, mas aquele que entende e busca para a sua vida, ele reina na terra, porque reinar na terra é viver desligado do mundo, das coisas do mundo, é viver numa vida plenamente para Cristo, entende? Porque nós entendemos que foi tudo consumado, né? Foi tudo consumado. E o que resta é nós viver, reinar, cumprir o nosso papel aqui na terra, porque quando o nosso espírito sair do nosso corpo, o nosso fôlego, né? A alma vivente sair, o nosso corpo volta para a terra e o nosso espírito sobe para o céu de onde que ele desceu. Primeiro versículo de Efésios 3, versículo 1. Paulo fala bem assim, ó, por esta razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios, aí nós ainda éramos gentios, por amor de vós gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dado. Olha, tá vendo? Ele frisa que Deus falou com ele no versículo 2, versículo 3.
como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima, em poucas palavras vos escrevi. Então, o mistério da graça foi revelado para Paulo, para pregar para os gentios, que na época ainda eram gentios. Era um povo que não fazia parte dos planos de salvação de Deus. Mas Jesus, pela misericórdia, nos resgatou, né? Ele nos resgatou, usou Paulo, deixou alguém para nos pregar, para nos ensinar, né? A palavra, a mensagem. Versículo 4. Pelo que, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Olha aí, ele revelando. Versículo 5. O qual, em outras gerações, não foi manifestado aos filhos dos homens. Olha para ver. Em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens esse mistério, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. E depois que Jesus morre, que Jesus ressuscita, que Jesus revela a Paulo, isso não tinha sido revelado filho de homem nenhum, e nem os profetas. Só depois que Jesus morre e ressuscita que revela a Paulo e os demais apóstolos. 6. A saber que os gentios são cordeiros e membro do mesmo corpo. Olha aí, a saber, só depois daí que a gente foi ficar sabendo que os gentios são cordeiros e membro do mesmo corpo, ou seja, do mesmo plano de salvação, e co-participantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, nós fomos resgatados, né? Estamos livres, né? Alcançamos a graça pelo amor, né? O amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele morre, que ele volta ali, ele chama Paulo, vem cá, Saulo. Olha, você vai pregar para uma nação chamada Gentio. Através desse ministério de Paulo, Jesus nos une com ele. E agora somos co-herdeiro, né? Somos co-herdeiro da mesma promessa. Somos co-herdeiro do mesmo plano de salvação e co-participantes, né, da mesma promessa. É isso aí, meus queridos. Muito bom, né, a gente entender a mensagem. Muito bom você ouvir, né, assistir o vídeo. Se você já é um eleito do Senhor, amém, estamos juntos, né? Nós reunimos através de uma live, de um vídeos, né, de vídeos, e entendemos a mensagem. Aqui na minha região, eu fui alcançado pela graça, mas no Brasil inteiro, né, nós somos unidos pela mesma fé, né, o mesmo plano de salvação. Espero que você entenda e comece a reinar, porque o reino é isso, é você entender a mensagem, trazer para dentro de si a mensagem e reinar com Cristo, livre das coisas do mundo, livre da inveja, da corrupção, né, da prostituição, de tantas outras coisas que são mundanas, porque o reino é isso, é você viver uma vida plenamente ligada com o Pai no céu. Agradeço aí a oportunidade que Deus está nos dando de eu fazer esse vídeo, né, de eu gravar essa mensagem. Até um próximo vídeo, se assim Deus permitir. Graça e paz a todos. Fique com o Pai. Até mais.